Estamos aqui no segundo bloco do programa Ciência e Fé, falando sobre coaching, com o professor e pastor Pasqualini. Tinha um professor... Pasquale. Pastor Era Pasquale. de português, né? Da Cultura, da TV Cultura. Da TV. Sempre que eu vou falar de Pasqualini, eu lembro. Ele é muito mais famoso que eu. Mas você é cheio do Espírito Santo, Graças olha a só. Deus, graças a Deus. Mas uma pergunta que nós ficamos de falar nesse último bloco é os coach na Bíblia, né? Você disse que você tem uma teoria interessante aí. No Velho Testamento, por exemplo, quem que é coach no Velho Testamento? Se você vê Moisés, Moisés ele teve que ser um líder. Mas primeiro ele foi um treinador, ele foi um coach. Literalmente foi o que tirou água de pedra. Até água de pedra ele tirou pelo povo. Então, quer dizer... Não, você imagina... E primeiro ele fez, né? Primeiro ele fez. A grande tacada de um profissional é faça primeiro para depois convencer alguém para fazer. Moisés, mesmo quando Deus o escolhe, as pessoas dizem, Moisés não era ninguém, Moisés não era isso. Moisés era um homem... para tirar milhares e milhares de pessoas do Egito, levá-las por um deserto, onde o clima de dia chega a 40, 42 graus, e à noite cai para -5. E Deus agiu com ele, Deus age com a gente como coaching também. Deus agiu como coaching. Deus é o coaching. Né? Por exemplo, tem uma pergunta que quando Moisés... Só que Deus é um coach completo. Não, ele, coach, Jesus... médico, terapeuta. O Espírito Santo, Jesus... É uma consultoria, né? É uma consultoria de coach completo. Esses podem usar... Corpo, alma e espírito. Psicologia. Não tem. Esse coaching... Ninguém ganha deles. Esse é um coaching terapeuta, é coaching todo. Mas é interessante, por exemplo, que Moisés, ele trabalha nisso. Se você for ver Abraão com Ló, Abraão faz a pergunta a Ló. Primeiro ele fala assim, Ló, monta tudo, vamos embora. Depois chega num momento no caminho que ele vira para Ló e faz a pergunta, para que lado você quer ir? É uma pergunta de coaching. Você quer ir para a esquerda, você quer ir para a direita? Ló decidiu para o lado que ele queria ir. Isso foi coaching. Abraão tinha o poder de dizer ali, você vai para cá que eu vou para lá. Mas ele como coaching. Ele era o patriarca da família. Isso, mas como quando coaching. Terá morreu, Abraão. Lógico que ele tinha a direção de Deus, lógico que ele tinha falado com Deus, mas ele ali agiu como trazendo assim para nós. Interessante, a gente estava falando sobre isso, né? Achar o coaching, ele procura achar as qualidades da pessoa, as habilidades. As habilidades. Abraão sabia das habilidades de Ló, mas Ló preferiu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele preferiu ir afastando de tenda em tenda do projeto inicial de Deus. Então, veja bem, por exemplo, Moisés, vamos usar Moisés. A hora que ele fala para Deus, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Coaching, a gente escuta a mesma coisa. Eu não consigo isso, eu não sou isso. Ele fala literalmente em Êxodo 3, quem sou eu para ir tirar o povo? Isso. Aí Deus fala assim, bom, então eu preciso trabalhar aqui nele, aqui nele, aqui nele, até que ele chega, até um cara para falar por ele, Deus botou. Então... Agora, é interessante a resposta de Deus. Deus falou assim, a sua pergunta está errada. Você não precisa perguntar, quem sou eu para fazer isso? Mas você precisa de um eu sou. Exatamente. Tá vendo onde que entrou o processo? Aí que Deus fala aquela clássica, né? Deus fala... Mas Moisés, eu vou no nome de quem? Eu sou. Eu sou o que sou. Quer dizer, o que você precisa de Moisés é de mim. Se você tem a mim, você tem tudo. Né? Se nós temos Deus, nós temos Ele como coach, como médico. Como Elias foi coaching de Eliseu. Exatamente. Aristóteles foi coach de Alexandre. A gente fala de discípulos, né, de coisa, mas na realidade, quando você tem vários discípulos, você está sendo coaching desses discípulos. Nós temos aqui o nosso pastor Jorge. Paulo foi coach Nós de temos Lucas. aqui o nosso pastor Jorge, que é um exemplo de coaching. Assim, ele está o tempo todo nos treinando
Ele não fala, faça isso, mas ele treina, ele deixa que a gente tome algumas decisões, ele é muito mas são, bom mas são decisões, né, supervisionadas. A gente indo para Jesus, por exemplo, olha a pergunta que Jesus faz. Eu prego sobre isso direto, e eu falo para a igreja isso. Olha a pergunta que Jesus faz quando chega o cego. Ele disse assim para o cego, está curado? Ele disse para o cego, está isso? Não, ele falou assim, o que você quer que eu te faça? Ele estava sendo, é uma resposta de coach, aliás, é uma pergunta de... Vocês usam esse método socrático da maêutica, de perguntar? Sim, Jesus? Sim, porque a filosofia está dentro disso. Se você vê que a filosofia, lógico que é tudo que a gente pode aproveitar do que existe, ligado ao Espírito Santo, ligado a Deus, e ligado à igreja, ligado a Jesus, se nós formos ver, tudo saiu da Bíblia. A ciência saiu da Bíblia, a medicina saiu da Bíblia, as maiores leis hoje que regem os países, as leis, saíram da Bíblia. Todas as constituições do mundo chamada civilização judaica cristã saíram da Bíblia. Todo o nosso as leis, tanto é que se você não crê em Deus, qual que é o conceito de ética que você vai ter? Nenhum. Você não tem a ética fica relativa. Mas você não tem referência. Não tem referência. Você não tem o que comparar. Não tem o que comparar, exatamente. E quando você não tem o que comparar... Esse é um grande problema dos agnósticos e ateus, se existem realmente ateus, né? Parece que não existe mais agnóstico. É a questão da ética, ela é uma questão filosófica que não se resolve, porque não tem como comparar, então, até que limite que eu vou. Veja bem, você quer trocar de carreira, aí você me contrata como coach, eu contratou um coach. O que eu vou mostrar para você? Eu vou comparar você no que você está hoje com algum lugar que você está querendo ir. E você mesmo, e junto com você, nós vamos decidir quais são os prós, quais são os contras. Eu costumo dizer, quando algumas pessoas me procuram depois de um culto, ou alguma empresa, ou palestra que eu dou para empreendedores, está em algum lugar, eu falo assim, pega uma folha de sulfite, uma folha A4, passa um risco no meio, e aquilo que você está querendo fazer, coloca pró e contra. Se der mais contra do que pró, não faça. E é isso que a gente tenta ajudar, é isso que... É um método legal. É isso que... E assim, esse é um método simples. Porque se você for decidir, Silvério, alguma coisa na tua vida, e você tem mais contra do que pró, e você está com Deus, com o Espírito Santo, com tudo, você já orou, já está tudo encaminhado, mas você vai montar. Recentemente, eu tive uma pessoa que queria montar um salão de cabeleireiro. E ela chegou para mim e também foi uma questão de amigo. Eu falei, vamos comer uma pizza, só que antes de comer a pizza, você leva para mim, vai você com teu marido, eu com a minha esposa, nós vamos comer uma pizza, nós somos amigos, só que você vai levar esse salão de cabeleireiro que você vai abrir, você vai colocar numa folha para mim. Quais são os prós, quais são os contras. E chegamos lá, começamos a conversar, eu comecei a fazer pergunta para ela, sobre os prós, sobre os contras. Chegou no final, ela falou, não, eu não devo abrir o salão de cabeleireiro. A decisão não foi minha, a decisão foi dela. É a mesma coisa dentro da igreja. Então, Jesus, veja bem, se a gente voltando na questão de Jesus, que eu gosto muito de citar sempre nas palestras seculares, sempre onde for, eu não cito Bill Gates, eu não cito Jobs, eu não cito ninguém, não. Eu cito Jesus. Que ele nós podemos citar como homem, e ele não errou. Veja bem, ele pega, em 3 anos, ele pega 12 homens, que não tinha, nenhum deles era divino, nenhum deles era cristão. Não, só tinham 2 que tinham mais ou menos uma educação, que era Mateus. Isso, mas mesmo assim, não estava dentro da doutrina que ele ia trazer, não. Mateus tinha uma certa compreensão de certas coisas. Não, só um. Mateus, o resto... E num tempo muito curto, Silvério. E o próprio Judas, que o traiu, isso, que ele fazia parte. Mas olha, de uma seita que eles estudavam um pouco, eram revolucionários e tal. Mas num período muito curto.
Em 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Ele coloca fogo em 12, não, ele conseguiu em 11 homens que depois mais Paulo vai pôr fogo no mundo. Ele conseguiu transformar um grupo totalmente heterogêneo, de homens, difícil de lidar. Assim, os gênios deles eram totalmente cabeça diferente e ele conseguiu fazer num instrumento de marketing enxuto e preciso. Ele pegou esses 12 homens. Se nós temos Jesus até hoje, é porque ele criou. Ele conseguiu pegar 12 homens e ali, o melhor marketing, ele criou uma equipe de marketing fantástica. E os caras eram precisos no que faziam. Tanto que até hoje nós temos essa grandiosidade. Para você ver como é maravilhoso, né? A figura de Jesus. Jesus eu trouxe um psicólogo aqui, ele falou para mim que Jesus é o maior exemplo de psicólogo. Você está falando de coach, você diz que Jesus é o maior exemplo de coach. Eu trouxe um psiquiatra aqui, ele falou assim, Jesus é o maior exemplo de psiquiatra. Né? Qualquer pessoa que vem aqui vê em Cristo, ele é total, né? Tem um monte de livro, o maior psicólogo do mundo, isso. maior. Então, quantos de nós não temos que costurar para substituirmos o conselho de Cristo na vida das pessoas? Porque ele deixou isso para a igreja, né? A igreja, ela é conselheira, a igreja, ela é uma usina de formação de novos profetas. Ela é a noiva de Cristo que está formando os ministérios que ele nos criou para sermos o nosso chamado. Agora, quantos de nós precisamos de unir você mais uns 8 profissionais aqui, mais eu que sou pastor de pastoreamento também, de música, para nós chegarmos a cuidar de uma pessoa como Jesus talvez poderia cuidar. Só que mesmo nós formamos aqui 20 pessoas, 20 profissionais, mesmo assim, todos nós 20 profissionais, com todas as nossas capacidades, não teria ainda a capacidade de Jesus. Mas sabe por quê? Porque eu vou cuidar da pessoa... Eu estou falando de Jesus sendo um homem, estando aqui dentro, nesse corpo. Porque nós vamos cuidar de uma pessoa por um certo tempo. Deus vai cuidar da pessoa pela vida toda. Essa é a diferença. E eu queria terminar, o papo foi tão bom. Eu queria só colocar rapidinho aqui, ó. Fala aí. Que, para deixar bem claro o coaching vem para ajudar as pessoas. E a ter o quê? Foco, equilíbrio, produtividade e realização pessoal. Isso é a definição de coaching. Jesus deixou tudo isso. E isso é a definição. Você pode ver mais uma profissão que veio falar que Jesus é realmente um exemplo de coaching. Então, é isso que é maravilhoso na vida do Verbo de Deus. Eu gostaria de trabalhar com um patrão como Jesus, eu gostaria de ter um empregado como Jesus. Quem que não sonharia estar na Galileia aqueles dias ouvindo as palavras de Jesus? Então, meu amigo, é muito bom servir a Jesus. Você arrependeu? De jeito nenhum. É muito bom você que está nos ouvindo, olha só que legal, a gente está falando de ciência. Se eu não aceitasse Jesus, eu talvez não tivesse vivo hoje. Nem eu. Eu teria feito uma revolução qualquer e já devia estar não sei aonde. Então, a presença de Jesus na sua vida, ele é psicólogo, companheiro, pastor, coach, psiquiatra, médico, príncipe, rei, Senhor, Deus. Glória a Deus. Tudo para você está em Jesus. Então, você que está em casa, que ainda não recebeu Jesus como Senhor, faça essa oração comigo. Hoje eu vou terminar o Ciência e Fé fazendo a oração aqui da entrega, tá? Eu quero que você entenda que Jesus é isso que nós estamos falando. O dia que você lê o Evangelho de João, você vai ver tudo isso, né, Pasqualini? Tudo isso em Jesus. O Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos. Então eu quero orar para você. Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que está nos ouvindo agora, que não entregou o coração para o Senhor Jesus, que ela possa decidir-se a partir de hoje e compreender que Jesus Cristo é a solução para os problemas do homem. Começa com Jesus e essa pessoa vai vir, vai estar unindo, congregando no teu corpo, na tua igreja, e ela vai estar crescendo. Que o Senhor dê esse entendimento para essa pessoa que está nos ouvindo, para todos os telespectadores da TV Jet, aqui do Ciência e Fé. Nós deixamos essa palavra. Jesus Cristo é
o nosso principal coach, o nosso principal psicólogo, médico, psiquiatra, Senhor e Deus. Receba Jesus no seu coração e a gente termina esse programa assim. Deus te abençoe e o Ciência e Fé volta semana que vem. Tchau!